A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Quero compartilhar com vocês a palavra que está em Isaías capítulo 5, verso 20. Diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Amém. Irmãos, aqui nessa sentença proferida pelo profeta Isaías, nós vemos Deus, por meio do profeta, alertando o povo por causa de sua visão distorcida das coisas. O povo estava totalmente afastado de Deus, desobedecendo os seus mandamentos e vivendo dissolutamente, vivendo conforme sua carne desejava, seus maus desejos os levaram a viver uma vida que não agradava a Deus. E Deus, por meio do profeta, profere essas sentenças, esses alertas, essas chamadas de atenção e esses ais. Se nós repararmos, a partir do verso 18 em diante, vai haver muitas vezes o profeta dizendo ai dos que, e aí alerta o povo e chama a atenção para aquilo de errado que o povo estava fazendo. Aqui no verso 20 lido, nós vemos muito claro essa distorção dos valores, distorção da realidade que o povo estava vivendo. Então, ele diz que o povo estava chamando aquilo que era ruim de bom. Aquilo que era mal, eles estavam dizendo que isso é o bem, isso é bom. Aquilo que era trevas, que era escuridão, eles estavam dizendo que era luz. Quando nós olhamos o contexto aqui de Isaías, como eu disse, o povo, apesar de ter a aliança de Deus, apesar de ter as promessas de Deus, vivia dissolutamente e estava imitando as nações vizinhas, estava se corrompendo, já estava bastante corrompida, aliás, e tudo isso porque esqueceu dos preceitos de Deus e de viver os mandamentos de Deus. Não tinha o discernimento que vem somente pelo conhecimento da palavra de Deus, porque esse povo havia abandonado aquilo que Deus tinha deixado para eles, que era a lei de Moisés. Muito bem, nós vendo e lendo esse versículo 20, nós olhamos para os nossos tempos e não é diferente. Hoje os princípios estão sendo invertidos, realmente o povo, as pessoas estão chamando aquilo que é mal de bem e bem de mal. E nós vemos isso não somente no mundo que é corrompido, no mundo que não conhece a Deus, mas também muitas vezes no mundo que diz conhecer a Deus. Em pessoas, em sociedades que dizem que conhecem a Deus. Mas Deus faz um alerta, ai desses, porque certamente Deus virá e acertará as contas com cada um de nós, né? Como a palavra nos alerta, nós prestaremos conta ao juiz de toda a terra, prestaremos contas a ele das nossas obras, dos nossos pensamentos, da nossa vida. Então, irmãos, que nós nos observemos, né, a nós mesmos e sejamos alertas para não cometer esse erro, né, de julgamento, esse erro de discernimento, e vivamos conforme a palavra de Deus e não nos deixemos levar pela visão distorcida das coisas. Que nós conheçamos a Deus, que nós busquemos a palavra de Deus e nela, por meio desse conhecimento da palavra, da pessoa de Cristo, nós possamos discernir o bem do mal e optar em seguir o bem, optar em obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Que nós estejamos atentos, estejamos alertas
e meditemos nisso, para que o nosso coração não se engane, que nós não sejamos insensatos, conforme o povo ali da época de Isaías, conforme o povo que tinha a palavra ao seu alcance, mas não observou os mandamentos de Deus. Então, fica esse alerta para nós hoje e nós meditemos. Ai, é Deus que diz, né? Ai dos que chamam bem mal e ao mal chamam de bem. Ai dos que chamam escuridão luz e da luz chamam escuridão. Enfim, que nós possamos, irmãos, meditar nisso e estarmos atentos, alertas, pois o Senhor quer que tenhamos uma visão correta das coisas e sigamos com certeza os seus princípios e os preceitos que estão na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa semana. Meditemos na palavra do Senhor. Um abraço. Deus abençoe.